Você está crescendo em Cristo? Graça e paz, Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando a palavra do Senhor. Que coisa linda é um nenezinho, um bebezinho, um recém-nascido, e ele vai crescendo, os primeiros meses, que coisa linda, os primeiros anos, e a gente vê a criança crescendo, aprendendo a falar, a andar, a se alimentar por conta própria. É uma alegria, é lindo de ver. Mas é triste e até desesperador ver quando uma criança não consegue crescer, quando ela estaciona ou até quando ela retrocede. É triste, muito triste. E na vida cristã, será que a gente pode fazer essa comparação? Quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João, nós vemos que ele diz que salvação é um novo nascimento, ou seja, através da fé em Jesus Cristo, criaturas de Deus são tornadas filhos de Deus. E o que acontece então? É um novo nascimento e começa uma nova vida, uma nova caminhada com o Senhor. E a gente começa pelo início, pelos primeiros passos, as primeiras palavras. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, ele fala que quando ele era menino, ou seja, criança, ele falava como menino, ele pensava como menino, ele sentia como menino. Mas agora que ele ficou grande, ele acabou com as coisas de menino. Prestemos atenção, ele não diz que as coisas de menino acabaram, não existem mais. Ele diz que ele acabou com as coisas de menino, ou seja, ele deixou para trás as coisas de menino. E na vida cristã, então, esse crescimento, esse amadurecimento é necessário, é preciso, e nós chamamos isso de santificação. Então, algumas coisas não servem mais para nós. E que coisas são essas? Então, Paulo falando sobre criancinhas em Cristo, né, no mau sentido, pessoas que deviam estar já adultas, amadurecidas em Cristo, agem como crianças, por exemplo, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, como se essas pessoas fossem mais importantes que o próprio Senhor Jesus. Ele pergunta, quem morreu por vocês na cruz? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Apolo? Quem morreu? Foi o próprio Jesus. Então, é infantilidade espiritual quando a gente se fixa numa pessoa e a gente idolatra uma pessoa. Nós temos que honrar as pessoas, pessoas nos inspiram, mas elas não podem tomar o lugar de Deus, não podem competir com Deus. E quando isso acontece, é porque nós somos ainda criancinhas em Cristo. Outro exemplo de criancinha em Cristo são as divisões, os partidarismos, as dissensões, ou seja, não conseguir viver em comunhão, em harmonia. Isso também é para quem não está crescido, amadurecido espiritualmente. Pensando num bebê, como é que ele cresce? O que acontece com ele? Ele tem que se alimentar para crescer. E o leite materno, a primeira coisa, ele tem que tomar água, ele tem que comer comida, ele vai ter pessoas que vão estar ensinando ele vai ter o carinho das pessoas, isso é muito importante, a aceitação na família. E assim essa criança vai crescendo e vai se desenvolvendo. Na vida cristã, o crescimento acontece da mesma forma. A palavra é o nosso alimento, o Espírito Santo nos ensina, pessoas também nos ensinam, a igreja nos acolhe, os irmãos nos amam, nós temos o abraço do Pai, nós temos a oração, o recurso da oração, e assim nós vamos crescendo espiritualmente. Então, o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo deve ser
o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual. E como a própria Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos crescer em Cristo? Amém?